E esses significados religiosos, e muitas vezes você vai ter a sereia, inclusive, com essa forma bicaudal, né, exibindo o seu sexo, que algum devoto muito consciencioso depois foi lá e dilapidou. Né, mas aqui era muito comum você ter a própria genitália da sereia exposta num capitel. Né. O que isso diz? Isso diz, que é uma coisa muito interessante, que mostra que primeiro que nossa cultura moderna é muito pornográfica, porque todo mundo fala, meu, que absurdo uma mulher pelada no meio de uma igreja, né? Mas você tem que esquecer, porque só nós que esquecemos, de novo, vou repetir novamente o meu mantra nas últimas aulas, só nós que vemos essa coisa literal, só nós que temos essa cultura verdadeiramente pornográfica, eu falo pornográfica não de mulher pelada, de coisas de sexo explícito, eu falo pornográfica porque nós tomamos todas as imagens no sentido literal delas. Né? Isso é pornografia. Né? É quando você valoriza só o significado imediato e você esquece da mediação da metáfora por trás. Isso é uma coisa tão presente nas culturas antigas, na cultura tradicional, em que muitos desses capitéis é que eu ainda peguei pesado, eu peguei leve, porque eu mostrei só uma mulher de seio de fora e com a genitália dilapidada. Tem muitos capitéis, principalmente na arquitetura gótica, na arquitetura românica e gótica, em que você tem cenas de sexo explícito. Sabe? Você tem um casal copulando ali no meio do capitel. Né? Por quê? Porque isso diz, assim, de novo, isso na cabeça do fiel, ele só diz que é um lembrete para ele que ele tem que esquecer os seus pensamentos pecaminosos. Só isso. Né? Ninguém ficava tendo maus pensamentos ali. Era só isso. É uma coisa muito engraçada, porque esse tipo de figura ela existia nas igrejas medievais em pontos específicos dela. Ela nunca vai estar perto do altar, porque o altar é o momento mais sacro, é o lugar mais sacro da igreja. Ela vai estar nas portas, ela vai estar nos capitéis, perto do coro. Por quê? Porque ele é um aviso que a igreja ela é um percurso, como o Toninho falou já em algumas aulas, é um percurso espiritual. Você sai do mundo profano e você só consegue chegar perto do altar onde você vai receber a Eucaristia se você deixar o mundo do corpo, o mundo dos prazeres de lado. Então esses tipos de imagens serviam como, tinha um caráter de admoestação, sabe? De avisar os fiéis de que eles tinham que deixar essas esferas da vida de lado para conseguir se aproximar do altar. Né? A sereia, nesse caso, então, ela representa, é a primeira, se na idade, na época clássica, a figura da sereia era quase como o smile que a gente usa hoje, é uma imagenzinha divertida, como a gente tem esses bibelôs. O melhor exemplo que a gente pode ter é uma imagem tipo do bibelô de mesa de casa de vó, sabe? Aquele monte de imagenzinha, kit, que não significa nada, mas é divertido de ver, sabe? A sereia, na época do cristianismo primitivo, nessas termas, ela tinha esse significado. E ela se torna, na igreja, a imagem da prostituta, da mulher devassa. Tanto que é muito comum, inclusive, cenas das sereias exibindo, porque é isso que ela está fazendo aqui, ela está exibindo a genitália dela e tem muitas vezes que aparece um tritão do lado fazendo assim, sabe? Ou seja, ele está cedendo ao impulso, ele está resistindo ao impulso do corpo e do corpo feminino, que também é uma coisa muito de Paulo. Paulo não só odeia o corpo, como ele odeia o corpo feminino ainda mais. Né? Paulo é a primeira grande formulação dessa, como é que se fala? Misoginia, né, da igreja católica. Né? O que se torna a coisa mais próxima da gente, né, o que torna 3h20, mais ou menos, faz um intervalo de 10, 15 e volta. Tá? Uma das coisas que fez, uma das grandes coisas que modificou, fez com que a igreja
se desenvolvesse num caminho mais próximo da nossa concepção de templo e da nossa concepção de organização territorial das igrejas católicas, se dá não tanto pela influência teológica, né, pela doutrina católica, mas se dá pelo início do surgimento da igreja como uma potência econômica e política na Europa do começo da Idade Média, Alta Idade Média, século VII até o século IX. Né? Por quê? E é muito interessante ver que é nessa época que o espaço católico ele surge quase como um compromisso entre a nova realidade política e econômica da igreja e a sua doutrina. Né? É dessa tentativa de casar essas duas coisas que surge o espaço católico. Né? E primeiro por quê? Porque enquanto a igreja estava restrita às cidades, né, como a gente vê Ravenna, Roma, as 7 igrejas da Ásia, a igreja podia muito bem somente adaptar as estruturas romanas existentes para os seus próprios usos. Né? Ela tinha autorização, inclusive, do imperador para fazer isso. A partir do momento que o Império Romano cai, e as cidades se esvaziam e existe uma ruralização da população, né? E, inclusive, a igreja não está mais só restrita ao Mediterrâneo, mas também ela começa a se expandir para cristianizar as massas pagãs do norte da Europa, desde o norte da Espanha, Portugal, Inglaterra, Escandinávia, Alemanha, o leste europeu. Né? Isso num processo que vai durar até o ano 1000. A gente esquece muitas vezes de ver como essa cristianização completa da Europa ela é muito mais recente do que a gente imagina. Ainda no ano 1000 existiam populações no leste europeu e no norte da Escandinávia que eram pagãs. Né? A gente só conhece, por exemplo, os mitos vikings, a gente não conhece muito bem os mitos dos celtíberos. Né? A gente não conhece muito bem dos celtíberos, eram as populações, os celtas que viviam na Península Ibérica. A gente conhece muito bem os vikings. Por quê? Porque existia nego adorando Odin até o ano 1000. Uma época que você já tinha um monte de mosteiro preocupado em recolher sagas populares. Né, então esses caras registraram. Então, assim, isso mostra o quanto era recente. Né? 500 anos antes do Brasil ainda existia um monte de pagão na Europa. Né? Isso sem falar nas pessoas que eram cristianizadas pelo nomútil. Né? Então, é a partir desse momento muito diferente que a igreja deixa os limites do antigo Império Romano e começa a avançar para o norte, começa a avançar para o leste, em que ela vai se tornar uma potência territorial. E muitas vezes o templo católico ele só se torna plenamente compreensível como a sede de um território muitas vezes gigantesco na qual ele está inserido, que é a paróquia. Né? Isso é muito interessante, por quê? Porque aí por volta do século VIII, quando você já está nesse domínio muito, nesse quadro muito rural, e precisando cristianizar massas e massas populacionais, a igreja, por exemplo, autorizava o costume da qual ela nasceu ainda, que era templos privados, né? Lugares de missa dentro das casas das pessoas. Né? Mas isso começou a colocar um problema muito incisivo, que é o que fazer com os mortos. Né? Então a gente começa a ver que boa parte do templo católico ele na verdade, um compromisso de um culto de preservação e do culto ao morto especial, que é o santo. Né? Na verdade, o que faz que o templo católico que o catolicismo abandone os preceitos paulinos, né, abandone a ideia do templo como um lugar de reunião de fiéis, é o culto aos santos. Né? E o culto aos santos, na verdade, é a coisa mais pagã que os católicos têm. Né? Assim, não existe nada nesse ponto, você tem que concordar, né, por mais que eu esteja aqui falando de uma pessoa que eu não sou nem um pouco religioso, né, mas eu tenho que concordar que existe uma certa coerência nos protestantes quando eles abolem o culto aos santos a partir das escrituras.
Porque esse tipo a grande diferença dos protestantes é que eles só se baseiam nas escrituras. Sabe? Toda a herança do costume, da cultura construída e acumulada durante séculos, eles simplesmente acham que aquilo não é legítimo para permitir a base de uma religião. Agora os católicos não, os católicos eles surgem, eles só se tornam possível, né, eles só conquistam a Europa, eles só conseguem cristianizar todas essas massas pagãs porque eles fazem isso, de novo, eles se comprometem com elas, eles se comprometem com as crenças delas, de certo sentido. Do mesmo modo como o próprio cristianismo só conseguiu surgir, deixar de ser um culto, uma seita judaica, e se torna uma religião universal. Por quê? Porque a narrativa do cristianismo faz esse compromisso entre a novidade, que é o culto do humilde, né, o elogio ao fraco, o elogio do auto-sacrifício, e a forma sacrificial que era muito particular da antiguidade, das religiões pagãs. Do mesmo modo, a igreja, já como poder estabelecido, vai adotar uma dinâmica parecida. Ela só vai conseguir cristianizar e fazer com que o cristianismo seja aceito pelos pagãos europeus porque ela se compromete com certas práticas. Então, uma das práticas que ela mais fez é manter os lugares de culto. Ou seja, em vez de você demolir templos pagãos, os templos pagãos são convertidos em igrejas. Em Roma, ainda hoje, você tem algumas igrejas que estão lá, que estão simplesmente você consegue identificar as colunas antigas dos templos pagãos. A única coisa que estão ali ainda de pé, a única coisa que os cristãos fizeram foi murar elas, né? Colocar uma vedação de tijolo onde as colunas eram abertas. Coloca um telhado, constrói um altar, você tem uma igreja, né? Então esse tipo de compromisso fez com que os católicos, inclusive, tivessem que ceder na ideia dos santos. E os santos se tornam, tanto que os santos ocupam um papel que nas mitologias pagãs era ocupado pelo herói, né? Ou seja, tanto que o herói, o culto do herói, o culto de Heracles, o culto de Teseu, o culto de Rômulo e Remo, nada mais é o culto do que um mortal divinizado, que é o santo, é um mortal divinizado, né? Então, é essa importância que os santos começam a assumir, né, nesse contexto de evangelização, de cristianização da Europa, que faz com que o templo católico se torne uma coisa mais parecida com o que a gente conhece hoje, né? Ou seja, é não só a história do culto aos mortos, né, a figura do santo, mas também a importância que os enterramentos começam a adquirir na cultura cristã. Por quê? Porque isso é uma coisa que o próprio Agostinho começa a teorizar, né? Ele fala da importância dos enterramentos dentro da igreja, né? E por que a igreja, nesse caso, para Agostinho, não é o que a gente chama de eclesia, ela é o que a gente chama de monumenta, que é justamente o lugar onde você cultua a memória de um santo ou de um mártir, né? Só um intervalo, pessoal. Vocês estão com calor? Que horas são agora? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo aqui, aí a gente já acerta isso daí e já volta às 3h30, pode ser? Daí a gente vai até às 5. Bom, então, vamos lá. Então, turma, é o seguinte, então, pelo que a gente falou nessa primeira parte da aula, a gente estava falando de uma religião que nasceu como uma religião que não dava a menor importância para os seus lugares de culto, né? Ela fazia uma pequena concessão na hora do enterramento por uma questão própria da doutrina católica da preservação dos corpos para o dia do juízo, né? Isso é uma coisa que na verdade, chegou a adquirir um lugar central nos debates teológicos da igreja primitiva, sabe, dos primeiros, da época a gente conhece dos pais da igreja, né? Porque era uma questão fundamental. Por exemplo, se os mortos iam
ressuscitar no dia do juízo, como eles ressuscitariam? Né? Por exemplo, uma pessoa que perdeu o braço, ela ressuscitaria com o braço ou sem o braço? Não é? Sabe? Isso tinha uma importância central, né? Principalmente no contexto de cristianização das populações ainda pagãs. Né? Então, a questão do enterramento mostrar que sempre foi uma questão central na igreja. Não só porque o primeiro espaço específico formulado pelo cristianismo foram as catacumbas, mas porque o que permite que a igreja dê essa virada de quase 180 graus na sua organização espacial, das formas da basílica, né, de um lugar de assembleia para um lugar para isso daqui, né, a gente vai ter, por exemplo, capelas e uma rede de capelas associadas a uma igreja matriz espalhada por territórios esparsos, né, bastante dispersos. Foi essa importância que o culto aos mortos adquiriu dentro da igreja lá por volta entre o século VII e o século X a.C., né? Que é quando a igreja se torna, justamente quando a igreja se torna uma estrutura poderosa dentro da Europa, dona de terras, dona da maior parte das terras europeias, possuidora de riquezas, constrói os seus grandes conventos, né? E se torna também conquista toda essa massa de antes tribos pagãs que vivia às margens do Império Romano, né? E a ideia do culto ao morto dentro da igreja, ela começa, é muito interessante ver que ela começa na época das perseguições romanas, né, na época que foram muito popularizadas por Hollywood, né, dos cristãos sendo queimados dentro do Coliseu, crucificados. O culto ao morto é o culto ao mártir, né? Ao mártir, aquele que deu sua vida pela fé, é aquele que não renunciou a Cristo e topou morrer por isso, né? Esse é o mártir, né? E esse é o santo que Santo Agostinho diz que a memória tem que ser perpetuada, né? Muito diferente vai ser o santo, né? Mas o que o Agostinho diz? Isso vai ter uma importância central na organização do templo católico. Ele diz que se dá o nome de memoria ou monumenta aos sepulcros construídos vistosamente, na verdade, para que tragam à memória aqueles que, devido à morte, foram subtraídos aos olhos dos vivos. Advertem-se assim a se lembrarem deles para não acontecer que, tendo sido retirado dos olhos dos vivos, não sejam também do coração pelo esquecimento. Quando, pois, o pensamento de alguém se volta para o lugar onde jaz o corpo de ente muito querido, e acontece que esse local se acha consagrado pelo nome de mártir venerável, por aí mesmo a afeição amorosa lembra-se e reza, recomendando a esse mártir o corpo querido, né? Então, o culto ao mártir, o que vai começar a acontecer? Ele vai ser, começa a passar a ser o core central do motivo de reunião dos fiéis. Não só para receber a Eucaristia, mas para garantir um sepultamento perto do mártir, né? Por quê? Porque isso o Agostinho diz em outro trecho desse livro, é que não se trata, e o Agostinho também está muito preocupado em não ceder demais ao culto ao herói divinizado do paganismo, em dizer que não é que o mártir é um herói divinizado. Ele vai operar quase como uma economia da oração, sabe? Quanto mais você ora pelo morto, mais feliz é a alma dele no mundo terreno, né, no mundo celestial, né? Quanto mais, se você está perto de um túmulo de um mártir, o mártir vai receber mais peregrinações, ele vai ser mais visitado, então as suas orações, você consagrado a esse mártir, você associado a esse mártir, a sua alma vai ser mais bem recomendada, né? Isso é uma coisa que já está presente nos escritos do Agostinho, e quando a Igreja Católica adota o purgatório como dogma, lá pelo século XIII, isso vai se tornar central, porque você só vai ascender ao paraíso divino se você expurgar os males terrenos, e você expurga os males terrenos pelas orações dos vivos, né? Então a Igreja... Eu estou com
tosse feia aqui. A igreja estabelece, então, quase uma economia de orações pelas almas dos mortos, né? Já presente em Agostinho, mas estrutural na igreja a partir do século XIII. Né? Mas, ou seja, então, essa peregrinação aos lugares de culto, esse culto aos mártires, vão fazer que as igrejas se tornem cada vez mais polos de atração. Né? E isso vai ter uma diferença muito grande na questão do enterramento, que as pessoas vão procurar ser enterradas perto desses mártires. Né? Você garante não só a sua vida celestial mais feliz, né, mas você também garante, também por tabela, a preservação do seu corpo para o dia do juízo. Né? Isso é muito interessante, porque, tudo bem, por exemplo, a organização do altar católico, né, do retábulo católico, se faz um pouco em torno dessa questão do santo. Né? O retábulo, ele nada mais é, né, por exemplo, a gente conhece dentro da tradição brasileira os nossos retábulos barrocos. Né? Ele nada mais é do que um lugar para você colocar uma imagem. Né? Os primeiros retábulos, eles nem operavam numa imagem esculpida. Ele era apenas um quadro pintado com a figura do santo, ou da Virgem, ou de Jesus. Né? Esse era o quê? Ele tinha uma função muito didática, da pessoa olhar para o santo, lembrar do santo enquanto faz a sua oração. Né? No caso dos mártires, da pessoa ter uma visão do Marte para poder fazer a sua oração. De novo, a igreja faz uma questão muito clara de diferenciar as imagens dela das imagens pagãs. Né? Por exemplo, as imagens dos templos pagãs, elas eram divinas por natureza. Né? Inclusive, a gente tem os grandes escultores da Grécia e de Roma, Praxiteles, e esses nomes foram consagrados pela crônica antiga como os grandes escultores da antiguidade, mas a própria origem das imagens dela muitas vezes era divina. A gente conhece a imagem que uma Praxiteles esculpiu de Atenas, mas a gente esquece que a primeira imagem de Atenas, ainda centenas de anos antes desse artista esculpi-la, era um pedaço de madeira na qual da árvore na qual Atena tinha se manifestado. Né? Era só isso. Né? Aqueles primeiros templos, como a gente falou da aula passada, os primeiros santuários, na verdade não era nenhuma imagem, era a própria árvore na qual a deusa tinha aparecido. Quando essa árvore morria, provavelmente, eles escolhiam um galho e esculpiam uma imagem. Né? Ou seja, no final das contas, os gregos achavam que a própria imagem era divinizada. E os católicos vão fazer questão de diferenciar isso, principalmente depois da Contra-Reforma. Né, depois da Reforma Protestante, que os protestantes começam a atacar as imagens e questionar o valor delas. Inclusive porque a Bíblia diz, né, que Moisés está lá o tempo inteiro castigando os israelenses porque eles continuam adorando imagens, adorando ídolos, né, como a Bíblia chama, a falsa imagem divina. E os católicos vão dizer muito bem que isso não é que a imagem é divina. Sabe? Inclusive, é por isso que a igreja também sempre teve muita resistência a reconhecer milagres de imagens. Ela está indo contra esse dogma, assim, ela está sempre uma negociação difícil entre as autoridades eclesiásticas e a devoção popular, que atribui milagres a uma imagem que a igreja faz questão de dizer que ela é só uma lembrança para a oração. Essa é a função da imagem, é uma função de guiar a oração. Tanto que a gente hoje nas ciências humanas, a gente usa muito o termo representação. Né? Cultura como representação, a representação da imagem divina, a representação da imagem da nação brasileira, a representação política da força. Esse conceito de representação que hoje as ciências humanas usa, ela é nascida da Igreja Católica, porque quem formula esse conceito de representação no sentido que a gente usa são os teólogos católicos para dizer que a imagem não é divina. Ela reapresenta aos olhos do fiel o santo da qual ele vai dirigir a sua oração. Né? Então, você vê que esse tipo de culto ao santo foi tornando-se cada vez mais dominante dentro do templo católico, ao ponto de
a gente chegar, por exemplo, nos templos brasileiros, que o principal investimento em obra de arte eram os retábulos destinados às imagens, né? Isso é muito, mas isso não se dá, obviamente, essa questão do culto aos mortos, ela coloca também uma questão que própria da como a igreja foi se organizando, sabe, territorialmente e foi organizando arquitetonicamente o seu templo, né? Vou voltar aqui nessa imagem para deixar um pouco a coisa mais clara, né? Esse tipo de templo ele começa a surgir, então, para garantir não só ele vai ser um polo de atração, porque ele vai ter uma relíquia do santo, ele vai ter uma relíquia do mártir, né? E nesse contexto, é muito importante falar que esse contexto dessa época da construção dessas duas igrejas, do século VII e do século IX, né, dessas pequenas capelas rurais, a gente já não tem mais o mártir, né, como uma figura de alguém que dá a vida pela fé, né? Porque grande parte dos mártires, eles surgiram na época que o catolicismo, o cristianismo era uma religião proibida e perseguida pelo Império Romano, né? Esse é o contexto, já é outro contexto, é o contexto da evangelização da Europa, das massas pagãs. Então, o mártir, aquele cara que dava vida pela fé, que se recusava a negar Cristo, né? Ele começa a ser um cara que vai incorporar as mitologias locais, vai incorporar um pouco os panteões divinos locais, das massas em que a igreja está atuando, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar, que, por exemplo, por mais que, como eu mencionei na primeira parte, que os protestantes são um pouco coerentes quando eles abolem o culto aos santos e também o culto às imagens, porque eles fazem isso alicerçados na Bíblia, né? Nesse ponto, é muito interessante a gente pensar que, de certa maneira, o protestantismo ele só se torna possível por causa da imprensa, porque a imprensa torna acessível que intelectuais, qualquer pessoa letrada tivesse acesso aos textos sagrados em primeira mão, sem a intermediação da Igreja Católica. Mas uma outra coisa que também eu acho que essa explicação é um pouco simplória, né, pouco simplista demais, e esquece a gente ver uma coisa que é muito própria das dinâmicas culturais. Eu acho que até uma coisa até que ajuda a gente a pensar como a gente vive hoje, né? O protestantismo só pode ser tão radical na sua interpretação das escrituras porque ele já vivia no século XVI num ambiente culturalmente homogêneo para suportar esse tipo de leitura, né? A gente começa a ver, isso é uma coisa recorrente quando a gente estuda a história da cultura, que as rupturas mais radicais, né, as posturas mais radicais, as posturas mais intransigentes, as posturas culturais mais intransigentes, elas só se tornam possíveis ou quando você tem um poder hierárquico absoluto, né, que é o caso, por exemplo, da colonização da América, e na verdade não é que a colonização da América, o poder hierárquico absoluto não é que ele convence a cultura a mudar, ele simplesmente extermina quem não era da cultura deles, né? E não é nem porque esse poder hierárquico era maligno, era o Darth Vader que aportou aqui na América. Em grande parte por exemplo, do extermínio indígena, por exemplo, se deu até involuntariamente, porque as pessoas ficavam doentes, né? Não tinham acesso aos anticorpos que os europeus já tinham, né? Então, você vê que nesse caso, não é que o poder hierárquico superior, a autoridade, simplesmente convence a cultura mais fraca, a cultura subalterna, a aderir a ela. Não, ela simplesmente mata ela, né? Quando você não está nesse caso, o único tipo de ruptura tão radical, de uma postura cultural tão intransigente, só se faz possível em ambientes homogêneos. Quando você tem pessoas completamente diferentes do seu lado, você tem que conviver com culturas diferentes, você nunca vai conseguir ser tão intransigente, você nunca vai conseguir tão radical. Então, grande parte do protestantismo só se tornou possível um movimento cultural de reinterpretação da Bíblia, da religião cristã,
no século XVI, porque a Europa inteira já era cristã. Né? Se você colocasse Calvino, Lutero e companhia na Europa do século VII, eles teriam sido canibalizados, que nem os bispos sardinhas aqui no Brasil, ou eles teriam passado o resto da sua vida falando ao vento. Né? Essa capacidade de compromisso, né? Eu sempre falo assim, a postura mais radical só vem quando ela compromete. Sabe? Você só é radical, você só consegue ser tão radical quanto o seu ambiente cultural permite. Né? O cristianismo fez isso muito bem, já na sua nascença, quando ele usou a forma do sacrifício pagão para passar uma mensagem completamente nova, para passar uma mensagem completamente quase subversiva à cultura que gerou o sacrifício no primeiro lugar. Né? E essa mesma coisa vale para essa questão do protestantismo. Sabe? Então, essa capacidade católica, da Igreja Católica, nos seus primórdios, de fazer esses compromissos, que faz com que emerja, que a figura do santo surja como o principal elemento de núcleo, o principal núcleo da doutrina católica, que faz com que grande parte das massas pagãos concordem em aderir a essa nova religião. Né? E a figura do santo, como o próprio Santo Agostinho diz muito bem, né, do mártir e depois do santo que adota essas mitologias locais, do santo que adquire aspectos do panteão divino local, ele tem essa estreita relação com o morto, como o Agostinho já admitia. Né? O primeiro culto ao morto que a igreja traz para dentro do seu seio é o culto ao mártir para a proteção do fiel que está enterrado dentro da igreja. Né? Então, ou seja, essas igrejas de culto ao mártir, por isso que vai ser tão importante desde o século VII que a igreja tenha uma relíquia de santo, sabe? Por exemplo, tanto que nessa época, desse século VII ao século IX, a igreja discutia se ela deveria permitir que existisse igrejas sem relíquias. Porque uma igreja sem relíquia, você não vai ter nenhum mártir ali para consagrar o morto, então essa igreja não tem razão de existir. Né? Ou seja, quando a igreja fala isso, ela não está mais falando do local de assembleia dos fiéis. Ela não está mais preocupada em só fornecer um teto e uma parede para os fiéis se reunirem. Ela se afasta da igreja paulina e ela se torna uma igreja que se torna um ponto de atração, um ponto de fixação dos mortos no espaço. Né? Isso vai se dar também, porque numa época também, a gente não pode explicar isso sem recorrer à realidade econômica da época, numa época da elaboração desse sistema feudal, numa época em que as populações raramente passavam mais de 3 gerações no mesmo lugar, né, a própria dinâmica da produção agrícola obrigava as propriedades a estar sempre mudando de lugares. Né? Isso explica, por exemplo, que a gente vai para a Europa do castelo. A gente vai ver, por exemplo, tour dos castelos da Europa. Você não vai ver nenhum castelo com mais de inteiro, assim, ou então com arruinado, sem ser vestígios arqueológicos. Você não vai ter nenhum com mais de pouquíssimos, se tiver com mais de 800 anos. Por quê? Porque esse é quando os castelos se fixaram. Né? Antes disso, os castelos se construía um castelo e 80 anos depois a família do mesmo senhor estava morando em outro lugar. Isso era próprio da dinâmica da produção agrícola da época. Né? As populações se moviam. A gente ainda está falando do século VII ao século IX, é uma época de invasões bárbaras ainda. Até o século IX vai ser a última vez que a Europa vai ser invadida por hordas bárbaras vindas do leste, que são os magiares. Antes disso, a gente tem ostrogodos, visigodos, sarracenos, os próprios árabes. Né? Então, todo esse período conturbado fazia com que muitas das igrejas fossem abandonadas. E como a igreja católica, os bispos ainda permitiam que existissem capelas particulares, ou seja, permitiam ainda a mesma dinâmica do cristianismo primitivo, que a missa ocorresse dentro de recintos de casas particulares, você não tinha nenhum controle que as igrejas continuassem existindo. Se as igrejas não continuam existindo, as relíquias dos santos se perdem e aqueles enterramentos que ali aconteceram também são esquecidos. E como o Agostinho diz,
grande parte desse culto aos mortos visa evitar com que as pessoas sejam esquecidas a partir do momento que elas passam de ser vistas, né? Então isso é uma coisa muito interessante, isso vai ter impactos duradouros, não só na organização da Igreja Católica, mas no próprio povoamento da Europa e dos países conquistados por ela, sabe? Porque ela vai tornar do que o principal polo de atração das comunidades sejam o templo. E o templo não só pelo lugar de adoração divina, mas pelo lugar onde a comunidade se enraiza, né? Tanto que isso é muito interessante, que esse costume de enterrar as pessoas próximas de relíquias de santos, de altares de santos, vão fazer com que vão dar início a uma tradição que durou quase 1500 anos de enterramentos dentro da igreja, né? Por exemplo, todas as igrejas brasileiras construídas anteriores a 1850, até o primeiro quartel do século XIX, tinham enterramentos dentro, né? Isso eu acho que qualquer pessoa que visitou as igrejas históricas de Minas, visitou as cidades históricas de Minas, sabe disso, sabe? As campas que conformam os pisos da igreja eram locais de enterramento, né? E uma coisa que é chocante de pensar é que a gente vai pensar assim, às vezes você tem igrejas pequenas, né? Então, como é que se enterrava tanta gente, né? Como é que cabia tanta gente naquela campa? Uma das coisas que se faziam, por exemplo, na Europa medieval, né, não sei se ainda esse costume foi praticado no Brasil, era você pegar aqueles pilões de calçadas, sabe? E assim que você enterrava uma pessoa, por que eles podiam fazer isso? De novo, porque a própria doutrina católica permite isso. Santo Agostinho, nesse texto, diz isso de uma maneira muito clara, sabe? O corpo não tem valor, não importa onde a pessoa está enterrada, sabe? Não importa onde a pessoa está enterrada. A única vantagem dela é que ela está enterrada num lugar aí, um lugar como esse, consagrado ao Marte, quer dizer que a alma dela vai receber mais orações, ela vai ser mais bem vista, ela vai ser lembrada. Ou seja, a importância de ser enterrado na igreja é que a igreja te dá uma visibilidade para sua memória não ser apagada, né, para sua alma continuar sendo lembrada, para sua alma ter uma vida mais feliz no mundo celestial. Mas por que o Agostinho pode falar que não importa onde ela está enterrada? Porque o corpo não importa, né? Isso é talvez, juntamente com o elogio ao humilde, né, com alicerçar-se uma religião inteira na caridade e no elogio do fraco, a segunda grande ruptura do cristianismo é que ele separa por completo, pela primeira vez no Ocidente, desde então, uma divisão absoluta entre o mundo terreno e o mundo divino, entre a carne e o espírito. E é por isso que são, a partir desses ensinamentos de Cristo, dai a César o que é de César, né, e essas coisas, que São Paulo pode ser tão radical na sua abordagem do corpo. Porque o corpo não importa, né? O que importa é o espírito, né? Então, a partir do momento que o que importa é o espírito, o seu corpo ali, você pode muito bem massacrar. E a partir do momento que a igreja decide que um homem sem braço na hora do juízo, vai ressuscitar com braço, sabe? Esse é o resultado do debate teológico da ressurreição dos corpos. Então, você pode muito bem apiloar, sabe? Fazer um pudim com o corpo dos mortos, porque isso não faz diferença. Pelo contrário, é até bom porque cabe mais gente dentro da campa, né? Chocante, né? Eu também, quando descobri isso, eu fiquei assim, meu Deus, né? Essa prática de socar as pessoas com pilão, sabe? Não, sim, isso eu não sei. Isso eu sei que eu sei que eu já vi referência que isso acontecia na Idade Média na Europa. Não sei se faziam isso no Brasil, sabe? Mas esses enterramentos, eles só foram proibidos no Segundo Império, sabe? Tinha uma lei, e aí eu acho que a primeira Constituição republicana reafirma isso. Não mais se pode enterrar dentro da igreja. E aí, tanto que é nessa época, 1850 para frente, que surgem os primeiros cemitérios públicos, né? Antes os cemitérios, onde ficava o cemitério antes? Junto da igreja. É por isso que a gente vai nas cidades históricas, toda igreja tem o seu cemitério. E por quê? Por causa dessa dinâmica católica, de achar que
dessa organização que surge dessa questão da memória dos mortos, do culto aos mortos. Toda a igreja... Tem um rito semianímico também, com as festas também. Eu vi a respeito disso, que eu teve que separar, porque aquilo enterrado daquele jeito, passavam os vírus e as doenças, acabavam contaminando a população, aqueles corpos enterrados de qualquer jeito, assim, em volta da igreja já, porque às vezes não cabia dentro, tudo em volta, né? Não, na verdade o cemitério é justamente isso, né? Tanto que assim, no Brasil, os cemitérios externos eram para os pobres e escravos. Dentro, como é mais nobre, é só gente rica. Mas essa questão do fim disso daí se explica pelas teorias médicas correntes, mas é porque é uma coisa mais complicada, é porque não se conhecia os vírus, não se conheciam as bactérias nessa época. Todas as doenças eram derivadas... então, eles já sabiam que se contaminava, mas uma das coisas que e uma das coisas que faziam eram emanações, os miasmas que eles chamavam, sabe? E qualquer corpo apodrecido emanava miasma. Então, por isso que ninguém nunca vai morar perto de brejo nessa época. Porque o brejo nada mais é do que matéria orgânica sendo decomposta ali na água. É um chorumão fermentando ali, né? Tanto esse churume do brejo quanto esses gases dos mortos eram igualmente malignos. Então, e como aí, a partir do momento que essas teorias começaram a ganhar força, né, se torna uma coisa muito pouco insensata você reunir a paróquia inteira dentro de um lugar em que fica soltando emanações pútridas o tempo inteiro, né? Isso é interessante, então isso cria, aí pela primeira vez, essa interpretação médica, né, do ambiente, né, que no final de contas toda essa teoria médica, né, que explicava as doenças a partir daí, é uma ciência ambiental. Isso é uma coisa interessante. A medicina, até uma descoberta do mundo bacteriano, ela é uma ciência ambiental. As doenças têm seu fundo no ambiente, seja emanações pútridas, sejam ventos podres, porque também tem isso. Se você está num brejo que fica churumando ali, passa um vento, e você nunca vai construir uma cidade na direção do vento que vem de um brejo, porque ele vai trazer... Então, a medicina é isso. As janelas das casas, a gente hoje vai sacando, se você pegar as casas mais antigas, do século XVIII e XIX, casas rurais, pega essas casas bandeiristas aqui de São Paulo, por exemplo. Se ela tem uma fachada cega, ou com uma janela só, você pode ter certeza que essa fachada cega está voltada para um córrego, está voltada para um brejo, está voltada para uma várzea. Por quê? Porque é dali que tem que proteger, né? Então, agora o que acontece? Quando essas ciências, essas teorias médicas começam a vingar no final do século XVIII, aqui no Brasil, no começo do século XIX, você vai ter então essa separação radical que a gente vive até hoje da cidade dos vivos e da cidade dos mortos. Isso vai ser isso durou mais de 1000 anos no Ocidente, né? Durante 1000 anos, os mortos vivem onde os vivos vivem onde habitam seus mortos, sabe? E tanto que é uma coisa tão interessante que existem relatos de que quando se ia se fazer um juramento muito importante, né, um acordo de honra, sabe, no fio do bigode, como diziam, você ia no cemitério fazer esse juramento. Você ia por quê? Porque você está jurando perante os seus mortos. E esse julgamento adquire uma força muito grande, porque você não é o seu avô. Como as pessoas eram fixadas à terra nessa época, não se esqueçam, as pessoas é o feudalismo, as pessoas são fixadas à terra, você tem pelo menos aí umas 7 gerações que está enterrada ali, né? Então, se você quebra esse juramento, meu amigo, você vai ter 7 encostos na tua cabeça ali, sabe? Mas então isso é muito interessante. Então a gente começa a ver que nessa época também que a gente começa pela própria capilarização da Igreja Católica, né? A partir do momento que ela vai construindo essas capelas para evangelizar essas massas pagãs, você começa a alicerçar toda a estrutura de povoamento derivada disso daí, porque no final das contas a Igreja Católica vai se tornar, tanto na Europa dessa época como na América depois, a principal força de
fixação da população em um novo território. Né? Isso é muito interessante de observar, que ela vai fazer isso pela plena identidade entre aquele território e os mortos daquela população. Né? Então, quando você cria essa igreja, né, você vai criando essa rede de igrejas, a Igreja Católica também vai estabelecer uma ordenação hierárquica para isso, que ainda hoje é que a gente vive dentro do catolicismo, as paróquias. Né? Isso era uma coisa que, por exemplo, na época você vai ter uma igreja matriz, né, e uma série de capelas filiais a ela. Né? Dentro desse sentido, é muito interessante pensar que, no caso brasileiro, por exemplo, em que a coroa era unida à igreja, as paróquias, durante muito tempo, tiveram a mesma validade civil. Né? Hoje em dia isso não existe. Você tem as comarcas, mas nos primórdios da colonização, a paróquia se torna o principal modo de fixar uma população no território. Né? Tanto que o primeiro, qual que foi, por exemplo, se a gente for pensar, qual que era o grande apelo do Antônio Conselheiro em Canudos, para mobilizar a população do Canudos? Uma das questões era que o casamento passava a ser civil, e os registros de nascimentos passavam a ser civil. Ou seja, quem tem o controle dos mortos não é mais a Igreja Católica. Ou seja, a Constituição Republicana de 1890 encerrava para as populações rurais brasileiras uma tradição que elas e os ancestrais delas viviam há 1000 anos. Né? Ou seja, então é esse tipo de mudança cultural que fez com que, por exemplo, o discurso do Antônio Conselheiro tivesse tanto apelo, né, naqueles sertões, sabe? Porque existia já há um milênio essa plena identificação de que você habita onde você enterra os seus mortos. Né? Isso é uma coisa muito interessante de pensar, por exemplo, por que antes do século XIX os nacionalismos não eram tão fortes. Né? Porque muito mais importante de saber de onde você veio, de onde você nasceu, era saber onde você pretendia morrer. Né? Isso é muito mais importante. Né? Numa época de migrações mundiais, na época que existiam mobilizações, populações inteiras eram transportadas a bordo de navios, sabe? Lugares, a América inteira era povoada de lugares, de gente vinha dos 4 cantos do globo, 4 cantos do mundo. Saber onde a pessoa nasceu não dizia nada, sabe? Agora, saber onde a pessoa morreu dizia muita coisa. E se ela pretende morrer ali, né? Então, muito mais do que uma questão de ler. Isso eu acho que também é outra coisa que diz muito sobre a gente. Isso é uma coisa que pode ensinar muito para a gente, pode colocar no dia para isso. É isso, sabe? Nenhum discurso de nacionalidade, nenhum discurso de identidade cultural teria validade a partir do lugar onde você nasceu, sabe? As alianças eram feitas muito mais a partir de quem você achava que ia estar do seu lado até a morte. Independente de quem você achava, de ela estar vindo de tal lugar, ou de lugar X, ou de lugar C, de lugar B, sabe? Numa época que a gente hoje vê o mundo inteiro sendo sacudido de novo por esses discursos nacionalistas, anti-imigrantes, não importa a origem deles, isso eu acho que é uma coisa que esses caras podem ensinar um pouco pra gente, sabe? Não importa se o cara trazendo, lembrando que esses discursos anti-imigrantes não está acontecendo só na Europa, sabe? Sinceramente, que diferença faz se a pessoa nasceu na Venezuela ou no Haiti ou na Nicarágua, se ela está disposta a viver, morrer e ser enterrada e criar seus filhos no Brasil, ou no Uruguai, ou na Argentina. Né? Mas por que a gente... E eu acho que isso é uma das coisas, assim, quando a gente separa essa plena identificação, esse é um discurso que só vai fazer diferença para a gente quando a gente não se vê mais associado aos nossos mortos. E a gente tem que inventar de novo um outro porto de origem. Um outro ponto de origem, um outro porto de seguro para a nossa identidade. E aí a gente cria esses mitos nacionalistas de que a minha pátria é melhor que a sua, sabe? Para justificar nossas próprias alianças grupais. Sabe? Uma coisa que esse tipo de postura católica, né, essa adoção desse critério, ela constitui também uma ruptura muito grande com o templo pagão, no sentido de que
eu mostrei isso um pouco na aula passada, de como o templo pagão, o templo pagão, o ato de construção dele já é sagrado, né? O local dele é sagrado, né? O local dele é sagrado porque Deus se manifestou lá, né? Atena apareceu na oliveira, naquele local, Zeus se manifestou naquele topo da montanha, né? Apolo apareceu no loureiro, né, no pé de louro, né? Ou seja, o templo é escolhido porque é o local de uma epifania, né, uma manifestação divina na Terra. E ali esse local fica sagrado pelo resto da eternidade. O templo católico, como é que ele vai se tornar sacro, né? Qual que é a ritualização dele? A construção não vai ser sacro, o local não vai ser sacro. Ele vai ser consagrado por um rito. Isso faz toda a diferença também. Isso é um rito que a Igreja Católica adota até hoje. Uma igreja é sagrada a partir do momento que ela é benzida pelo bispo. Inclusive, se você hoje, por exemplo, hoje circula muito na Facebook, WhatsApp, os casos das igrejas abandonadas na Holanda, que como decaiu muito o número de fiéis nesses países da Europa, que estão muito secularizados, as igrejas estão vazias, aí você converte uma igreja numa livraria. Você converte a igreja numa biblioteca pública. Por que você pode fazer isso? Por que não tem nenhuma polêmica em relação a isso? Porque do mesmo modo como os católicos têm um rito para consagrar um local, eles têm um rito para desacralizar também, sabe? A partir do momento que você retira a pedra ara do altar, né, aquele local, isso só pode ser feito por um bispo, né, ou por um padre autorizado. Ele retira a pedra ara, acabou a sacralidade do local. A pedra ara você nunca pode jogar fora. A pedra ara, por exemplo, geralmente no Brasil, que todos os altares eram feitos de madeira, vocês podem ver que eles têm um recorte mais ou menos quadrado, onde se inseria a pedra ara. É ali onde o cálice fica. O cálice durante a Eucaristia não pode ser, o cálice de vinho durante a Eucaristia, o prato onde você põe a hóstia não pode ser tocar qualquer outra superfície durante a Eucaristia só, durante a transubstanciação, que não seja a superfície da pedra ara. Essa pedra, se você desacraliza uma igreja, você pega ela, leva embora e ela nunca pode ser jogada fora também. Você leva ela para outra igreja, assim que a diocese construir outra igreja, você mantém ela. Agora, feito isso, aquilo lá é só parede. Você pode fazer o que quiser. O patrimônio tombou. Transforma ele numa livraria, transforma ele num café, transforma ele no que quiser. Olha, geralmente eles fazem isso. Geralmente elas ficam guardadas em algum local da diocese até a construção de uma próxima igreja. Essa igreja, quando ela é construída, aí você vai lá e já usa a pedra que já tinha sido utilizada anteriormente. Sabe? ARA, sabe? A relíquia depois a igreja desenvolveu o que eles chamam de relicário, né, que é um lugar... Não. O relicário geralmente fica em cima do altar, sabe? Fica na mesa do altar. Porque hoje em dia a igreja não adota mais depois a obrigação da relíquia, né? A relíquia é mais um atrativo. Mas, na verdade, ela nunca chegou a ser uma obrigação. A igreja, nessa época da construção dessas primeiras paróquias, na Alta Idade Média, chegou-se a discutir se toda a igreja deveria ter uma relíquia. Mas acho que eles nunca adotaram isso, não, como norma universal. Sabe? Isso é uma coisa interessante, que isso afasta também completamente o mundo católico do mundo clássico, é isso, que o templo não depende de uma epifania para surgir. Na verdade, ele é muito mais... Isso os católicos são plenamente seculares nesse ponto. O que define a criação de um templo é uma necessidade demográfica. Sabe? E principalmente por quê? Porque a partir do momento que o templo passa a abrigar os enterros, uma das maiores motivos para a criação de uma nova paróquia é porque a localidade é muito distante da igreja matriz para que os mortos sejam enterrados. Numa época em que
os transportes eram dificultosos, né, ainda mais carregando uma carga de corpos humanos, esse era um dos principais motivos. Por exemplo, isso é uma coisa que vigorou, isso já existem relatos dessa época, do século X, século IX, do pessoal falando assim, olha, bispo de Toulouse, a gente precisa de uma paróquia aqui, e nessa época obrigatório que só uma paróquia podia ter cemitério associado, né? Porque a gente não dava, a gente tem um rio aí que na época das cheias a gente fica intransitável e os nossos mortos não podem ser enterrados. Sabe? Isso era uma das justificativas mais basais, mais assim, irrecusáveis para você conseguir a criação de uma paróquia, né? No caso brasileiro, isso vigorou também. Por exemplo, Campinas, a cidade de Campinas, ela surge de um bairro rural de Jundiaí, né? Ela era uma capelinha, na verdade era nada mais era do que uma capela onde as pessoas, os que moravam nos sítios ao redor da capela, iam ouvir missa quando o padre passava lá uma vez por mês, sabe? E um dos motivos que faz com que os habitantes de Campinas conseguissem assim, uma emancipação primeira de Jundiaí foi quando eles escrevem ao bispo e falam, a gente precisa de um cemitério. Campinas até Jundiaí são 40 quilômetros, serra, lodaçal, brejo, a gente não consegue, precisa de um cemitério.